Você pode revogar tudo que te destrói e ter uma vida abençoada, plena em todas as áreas da sua vida, familiar, profissional, espiritual, em tudo. Em Cristo Jesus nós podemos herdar todas as bênçãos que Ele conquistou na cruz por nós. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Andréia dos Santos e eu e meu marido, nós somos pastores de uma igreja no interior de Minas Gerais. E sempre atendemos pessoas com os mais diversos problemas que as pessoas nem sabem por que estão vivendo aquilo, não sabem nem por onde começar a resolver, mesmo frequentando a igreja regularmente. E quando nós vamos atender pessoalmente essa pessoa, nós vamos na raiz do problema. Por que a pessoa está vivendo aquele ciclo de derrota, de destruição, relacionamentos fracassados, prejuízos, família desestruturada, e a gente vai ver o porquê que a pessoa, mesmo frequentando uma igreja, não consegue sair deste ciclo. O mundo espiritual, ele é muito real. Ele é real como o mundo físico. Só que como a gente não consegue ver, muitas pessoas não têm discernimento do que está por trás de tantos problemas. Tem coisas que a gente vai repetindo num padrão de repetição familiar, pois o mundo espiritual, ele opera com legalidade. E causas espirituais não se resolvem naturalmente. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento faz muitas pessoas viverem no erro. Por isso, muitas pessoas não rompem. A palavra de Deus nos afirma que o povo perece por falta de conhecimento. Então, neste vídeo de hoje, eu quero explicar um pouquinho como funciona a questão das heranças espirituais. Por que heranças espirituais? Porque existem. Existe a herança patrimonial, né, que nós herdamos patrimônios de nossos pais. Herdamos também heranças genéticas, físicas, emocionais, vem no nosso DNA. Automaticamente a herança é passada para o filho. E o filho não precisa de merecer para receber uma herança. Só o fato dele ser filho, legalmente, ele tem o direito de herdar. Então, eu, por exemplo, eu herdei da minha mãe um problema de colesterol alto. Mesmo que eu me alimente bem, já está na minha genética essa alteração no meu colesterol. E o médico falou comigo, é 80% genético, 20% alimentação e atividade. Então, a maior parte realmente é uma herança. E se é assim, naturalmente, geneticamente, é assim também no mundo espiritual. Você já viu que quando você vai ao médico, eles perguntam, tem alguém na sua família que já teve esse problema? Por quê? Aumenta a chance muito mais quando já há um problema familiar. A chance de nós termos aumenta também. E assim funciona no mundo espiritual. E hoje nós vamos abordar sobre essas heranças espirituais. Porque o fato de nós termos direito a uma herança não quer dizer que a gente tem que tomar posse dela. A gente pode renunciar à herança. A gente fala, eu não quero, eu abro mão dessa herança. E muitas heranças espirituais que muitas pessoas vivem, heranças malditas, as pessoas não precisam pegar aquilo só por ser filhos, elas podem renunciar. Eu abro mão dessa herança a partir de mim. A minha descendência não vai mais viver essa herança, esse legado. Amém? Então, existem batalhas que você não iniciou, mas que você precisa encerrar, porque começou em gerações lá atrás. E há outras coisas também que você começou, que nós começamos, são de nossa responsabilidade. Como eu disse, o mundo espiritual tem leis, e onde há legalidade, há atuação. Mas Deus nos dá pela revelação da sua palavra, instrumentos para quebrar estes ciclos destrutivos, renunciar heranças malditas e recomeçar. O mundo espiritual, ele não é místico, ele é organizado, ele é legal. Deus é justo, reto e organizado. O inferno também trabalha com princípios legais invertidos.
Em Provérbios capítulo 26, versículo 2, está dizendo assim que a maldição sem causa não virá. Ou seja, se há uma maldição recorrente, há uma causa. O mundo espiritual não opera por sorte ou azar, mas por autorizações. Autorizações dadas por nossos antepassados ou por nós mesmos. Exemplo de uma maldição familiar. Pecados não confessados são transmitidos para a próxima geração. Ninguém confessou aquela iniquidade, ela é repassada legalmente para a próxima geração. Maldição pessoal é aquele pecado contínuo que eu não abro mão, eu estou sempre cometendo aquele pecado. O pecado, então, a herança, Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, a gente vai vivendo naquele ciclo de derrota e morte pelo salário do pecado. A herança espiritual é uma transferência legal de direitos espirituais de geração em geração. Vai passando de geração em geração, causada por pecados não confessados e práticas espirituais contaminadas. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, Deus diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas aí, como ninguém rompe, vai passando para a quarta, aí começa de novo aquele ciclo, vai vivendo aquelas famílias assim, debaixo dessa herança de iniquidade. Lamentações, capítulo 5, versículo 7 diz: nossos pais pecaram e já não existe, mas nós levamos as suas maldades, comprovando que existe este repasse, esta herança nas famílias. O sinal de uma herança repetitiva, de um padrão repetitivo nas famílias são tão visíveis, por exemplo, famílias que vivem ciclos de quebra de relacionamento, vai todo mundo sendo divorciado, todo mundo ali naquela família não consegue ter um casamento duradouro, longo, são padrões repetitivos de herança. Também tem as doenças geneticamente transmitidas, como a maioria da família tem depressão, a maioria da família tem ansiedade, ou vícios também. Todo mundo naquela família tem esse determinado vício e vai passando de pais para filhos. Outras famílias são mortes muito prematuras. Outras famílias, pessoas também tiram a sua vida recorrentemente. Outras famílias são acidentes recorrentes, miséria recorrente, muita pobreza, e são essas prisões repetitivas, crimes. Então são muitos os frutos dessas heranças, e não tem como negar, mas há uma maneira, pelo sangue de Jesus, a gente renunciar estas heranças, e a partir de nós encerrar este ciclo de destruição e maldição. Vamos falar sobre a responsabilidade pessoal. Você pode estar sofrendo realmente por uma herança familiar, mas também temos o sofrimento vindo das nossas decisões, a nossa responsabilidade pessoal. Decisões que abriram legalidade para o inimigo atuar em nós e em nossa casa. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso também ele vai colher, ele vai ceifar. Então nós não podemos atribuir tudo aos erros e aos pecados dos nossos antepassados, porque pelo sangue de Cristo Jesus nós somos livres de toda a herança, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós podemos renunciar e que o sangue de Jesus venha sobre nós e nos cubra, nos faz nova criatura, eis que tudo novo se fez. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 diz que cada um é tentado e seduzido pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados e muitas vezes nós caímos na tentação e nós vamos ali dando legalidade para o inimigo atuar nas nossas vidas, na nossa família. Quando nós sabemos que é uma coisa que é herdada e que é uma coisa que é uma responsabilidade pessoal, nós sabemos que se estamos colhendo os frutos de nossa responsabilidade, de nossos atos, ou de coisas que a gente não sabe por que estão vivendo aquilo. Pode ser que seja a herança. Quero te dar aqui alguns sinais de responsabilidade pessoal, para você discernir se de fato você está vivendo um ciclo herdado da sua geração, de pecados não confessados, ou se é a sua responsabilidade pessoal.
Responsabilidade pessoal. Você sabe exatamente onde errou, o que errou. E o problema começou depois dessa sua decisão de errar. E você vive sob culpa ou negação do erro. Há um desejo carnal não vencido. Você está sempre caindo nessa mesma tentação, nesse mesmo pecado. Você permanece em um ciclo de pecado, de relacionamento ilícito, de mentiras, de ocultismo. E para isso precisa de haver um arrependimento, um abandono deste pecado. Arrependimento significa metanoia, transformação e a renovação da mente. Amém? Então, é uma decisão. Não, isso não vem dos meus antepassados, não vem da minha família, mas das minhas próprias decisões. Arrependa, muda a mentalidade, Romanos 12, renovação da mente, confesse ao Senhor, confesse e renuncie esse pecado. A herança espiritual e a responsabilidade pessoal. Nós temos que discernir o que está causando derrotas, perdas e tantas frustrações e fracassos nas nossas vidas, porque, como diz em Provérbios, a maldição sem causa não virá. Daniel, no seu livro, ele relata que ele confessou os pecados dos seus antepassados, porque eles estavam vivendo uma escravidão ali na Babilônia pelos erros do seu povo passado, e tinha um prazo para aquela escravidão acabar, 70 anos. Então ele foi ao Senhor, confessou os pecados para aquele jugo ser quebrado, o jugo da escravidão do seu povo ser quebrado. Tem pecados que nossos passados cometeram, que nós estamos cativos por isso. Então tem que ter uma confissão: Senhor, eu renuncio isso, eu identifiquei os problemas, os sintomas e o que aconteceu lá atrás, mas ninguém confessou, eu agora intercedo, me coloco na brecha e eu confesso com sinceridade. Com sinceridade e arrependimento para esse ciclo, para esse padrão de destruição ser quebrado. Levítico diz assim, 26 e 40, se vocês confessarem a iniquidade de seus pais, então eu agirei com misericórdia. Renuncie à legalidade em nome de Jesus. O inimigo tem, esse contrato que o inimigo tem de destruição na sua família, na sua vida. Você pode dizer, eu renuncio em nome de Jesus, esse direito espiritual a herdar essa maldição. Substitua a herança maldita por herança de bênção. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, está dizendo assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando nós confessamos, arrependemos, confessamos, nós agora estamos debaixo da bênção em Cristo Jesus. E você pode renunciar toda e qualquer legalidade espiritual herdada pelos antepassados que não tinham esse conhecimento. Não porque eles eram maus conscientemente, mas porque não tinham o conhecimento, que tinha esse direito de renunciar essas heranças malditas. Você pode revogar tudo que te destrói e ter uma vida abençoada, plena em todas as áreas da sua vida, familiar, profissional, espiritual, em tudo. Em Cristo Jesus nós podemos herdar todas as bênçãos que Ele conquistou na cruz por nós. Nós podemos arrepender humildemente, confessar e levar à cruz todo e qualquer pecado que ainda possa estar oculto, dando legalidade para o inimigo agir e destruir a nossa casa. Em João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar. Se nós confessarmos, mas tem que haver uma confissão. Abrir a boca e falar, eu confesso e eu renuncio. Eu confesso que o sangue de Jesus Cristo venha sobre mim, nos cubra a mim e a minha família. E abandone toda prática pecaminosa em nome de Jesus. A palavra diz em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões, que oculta, nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Feche as portas hoje, declare com a boca e com as atitudes, essa porta da maldição está fechada em nome de Jesus. Nós não voltaremos mais a viver esse ciclo de destruição, nós confessamos
e renunciamos em nome de Jesus. E substitua toda prática pecaminosa pelo propósito de Deus. Ocupe o espaço que o pecado deixou com oração, com a palavra, com o jejum e servir a igreja do Senhor. Amém? Para nós renunciarmos uma herança patrimonial, nós temos que reconhecer que nós somos herdeiros legalmente e registrar de uma forma pública, uma confissão verbal diante do juiz, uma confissão contratual lá, que nós não queremos mais aquela herança patrimonial. O mundo jurídico funciona assim. Automaticamente nós somos herdeiros, mas nós podemos, diante de um juiz, renunciar. E no mundo espiritual também nós renunciamos diante de Cristo Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 24 diz que é o sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel, que é o sangue de Cristo Jesus, que nos aspergiu. E este sangue, ele nos cobre. E este sangue nos abençoa. Nós temos hoje, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Cristo, o direito de receber dele todas as bênçãos espirituais para nós e a nossa casa. Ore comigo assim: Senhor, eu reconheço as iniquidades que vieram antes de mim. Eu confesso e renuncio toda a herança de destruição. Eu também reconheço meus pecados e me arrependo diante de ti. Fecha as portas abertas, que eu agora tenha discernimento para fechar todas as portas que eu abri, que meus antepassados abriram. Me dá uma nova identidade, uma identidade de filho. E que se eu sou filho, eu sou herdeiro de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou na cruz por mim. Eu sou herdeiro das tuas promessas. Eu sou herdeiro da vida eterna. Eterna em nome de Jesus. Nós não vivemos mais debaixo de uma herança de maldição, mas de uma herança de bênção. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito. Se nós estamos em Cristo Jesus, foi anulado todo o decreto de maldição para nós, porque nós confessamos e nós renunciamos à herança que estava legalmente imposta sobre nós, nós renunciamos em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está vivendo esse ciclo de destruição familiar, que não sabe por que está vivendo esses problemas tão recorrentes, envie essa mensagem para esta pessoa, que ela possa também renunciar, confessar e viver a nova vida em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Deus te abençoe. Escreva nos comentários: eu renuncio toda a herança de maldição em nome de Jesus. Eu sou filho. Amém?